A paz do Senhor Jesus a todos. Na próxima segunda, iniciaremos o livro de Salmos, com a lição 1, o livro de Salmos. E o tema da nossa terceira devocional da semana é os Salmos como elemento do culto da igreja primitiva. O texto base encontra-se no livro de Efésios, capítulo 5, verso 19, que diz: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Os salmos, meus queridos irmãos, eles ocupam um lugar de destaque na adoração da igreja primitiva. Eles foram utilizados não apenas como expressões de louvor e adoração, mas também como meio de edificação e encorajamento para os fiéis. Nesta devocional, meus queridos, nós vamos ver a importância dos salmos no culto da igreja primitiva, destacando como versículo Efésios 5,19, que nos convida a usá-los em nossa adoração hoje. Os salmos, irmãos, na adoração da igreja primitiva, ela tratava-se de uma herança judaica. Os primeiros cristãos, eles eram judeus convertidos, que já estavam familiarizados com os salmos desde a sua infância. Os salmos eram parte integrante dos cultos do templo e das sinagogas, e essa prática foi naturalmente incorporada à vida da igreja que estava nascendo naquele momento. Louvor e gratidão são aspectos que eram utilizados naquela igreja. Os salmos, irmãos, eles eram repletos de expressões de louvor, gratidão e adoração a Deus. Eles foram usados para celebrar a grandeza de Deus, sua fidelidade, amor e maravilhas. Para a igreja primitiva, tratava-se também de consolo e encorajamento. Os salmos também eram utilizados para trazer conforto e encorajamento em tempos de aflição e dificuldades. Eles davam voz às emoções e experiências humanas, permitindo que os fiéis encontrassem consolo e esperança em Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala aos Efésios, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quando Paulo ele escreve os de Efésios, ele encorajou a se comunicarem por meio de salmos. Isso significa que os salmos não eram apenas cantados, mas também recitados e usados para ensinar e edificar uns aos outros. Estes mesmos salmos, amados, são chamados de hinos. Os hinos, eles podem ser entendidos como composições poéticas de louvor a Deus. Na igreja primitiva, os fiéis, eles criavam seus próprios hinos ou adaptavam os salmos para cantá-los com melodias simples e inspiradoras. Os salmos também são considerados cânticos espirituais, e esses cânticos são expressões espontâneas de louvor, muitas vezes nascidos do coração e do mover do Espírito Santo. Eles refletem a intimidade e a devoção pessoal dos crentes com Deus. E trazendo uma correlação dos salmos com Efésios 5,19, o Salmo 100, do 1 ao 5, vai trazer no trecho: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Este salmo, meus queridos, é um exemplo de louvor e gratidão a Deus por sua bondade e fidelidade, e pode ser uma fonte de inspiração para a criação de hinos e cânticos de ação de graças. O Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este salmo, meus queridos, é um poderoso cântico que trata-se de confiança em Deus,
mesmo em meio às adversidades, e ele pode ser usado para trazer conforto e esperança durante momentos difíceis. Já o Salmo 95, ele diz: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Este salmo, meus queridos, ele convida a adoração alegre e reverente a Deus, sendo uma excelente base para hinos e cânticos de celebração. E para concluir, assim como na igreja primitiva, os salmos eles continuam a desempenhar um papel vital na adoração cristã. Ele nos ajuda a expressar nossos sentimentos mais profundos a Deus, nos ensinam sobre sua natureza e nos conectam com a história de fé dos nossos antepassados. Além disso, Efésios 5,19 nos desafia a nos comunicarmos com salmos, hinos e cânticos espirituais, fortalecendo nossa adoração e edificando uns aos outros, que possamos abraçar essa rica herança de louvor e adoração em nossas vidas diárias, encontrando inspiração e consolo nos salmos, assim como fizeram os primeiros cristãos, cultivando o hábito de ler e meditar nos salmos. Assim como os primeiros cristãos estavam imersos nos salmos desde a infância, nós também devemos, meus irmãos, nos familiarizar com esses preciosos textos inspirados. Ler e meditar nos salmos nos ajudará a compreender a grandeza de Deus, sua fidelidade e seu amor por nós. Além disso, ele nos dará palavras para expressar nossos sentimentos e emoções a Deus em todas as circunstâncias da vida. Utilize, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está ouvindo, os salmos para momentos de louvor e gratidão. Os salmos são ricos em expressões de louvor e gratidão a Deus. Quando enfrentamos momentos de alegria e vitória, podemos usar esses salmos para celebrar e expressar nossa gratidão a Deus. Eles nos lembram que todas as boas dádivas vêm do Senhor e que devemos oferecer a Ele nosso louvor. Desenvolva, meu irmão, minha irmã, uma vida de adoração contínua. Efésios 5,19 nos lembra que a adoração não deve ser restrita apenas ao ambiente da igreja, mas também deve fluir em nossa vida diária. Que os salmos continuem a desempenhar um papel significativo em nossa adoração e comunhão com Deus, nos enriquecendo espiritualmente e nos aproximando do coração do nosso Deus. Que o Senhor abençoe a sua semana. Em nome de Jesus. Amém.